Gosto disso. E aí, pessoal, tudo bem? Animados? Eu estou muito animado de poder bater esse papo com vocês. Agradecer ao pastor Eltinho aí pela oportunidade. E assim, tivemos um momento fantástico desde a abertura do culto até este momento. E se vocês perceberem, existe uma geração nova que Deus está levantando, uma nova geração em que Deus está levantando para anunciar o seu evangelho. E aí eu fico pensando, e nós queremos participar ou não destes momentos? Esses dias atrás nós estávamos assistindo aquela série que tem um nome um pouco diferente, como é que é? Isso, eu não vou me arriscar a falar. E aí estávamos ali naquele momento em que Jesus está com seus discípulos lá no casamento. E Jesus vai dançar. Pessoal, eu pirei com aquilo, para falar a verdade. Achei fantástico. Falei assim, eu acho que eu preciso me converter, porque às vezes a gente fica tão preso a uma figura carrancuda, a uma figura muito... Obrigado. A uma figura muito séria. E Jesus é muito simples. Jesus é muito... Se eu pudesse até usar uma terminologia, Jesus é muito massa. Então, Jesus ele é muito simples. E Ele tem nos convocado a participar desse momento em que nós somos convidados a participar desse momento. E eu estava ali durante o período de adoração, e eu quis fazer uma oração e eu não consegui fazer essa oração. Por quê? E aí eu vou contar para vocês. A minha oração era no sentido de que, Deus, eu queria que nessa noite houvesse transformação. Na verdade, eu queria ver milagres aqui essa noite. Mas eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração, se não começar de mim, fica complicado, às vezes, o transbordar do Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer para nós que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e se nós não tivermos um encontro genuíno com Jesus, e essa era a minha oração, porque às vezes nós estamos aqui nesse ambiente profético, o que o Michael acabou de dizer, fazemos uma performance, levantamos as nossas mãos, sentimos às vezes até um arrepio, mas ao terminar o culto, às vezes nós vamos para lugares que não agradam a Deus, nós vamos fazer coisas que não agradam o Espírito Santo. E isso constrange o meu coração, por isso a minha oração, de dizer o seguinte, Pai, eu queria nessa noite ver milagres, que esses jovens, porque está um culto tão bonito, olhar para vocês é tão bom, faz um sorriso aí, dá um sorriso, bonito, povo bonito, que bênção, pessoas tão bonitas que têm um leque de oportunidade, e às vezes acaba jogando essa oportunidade, trocando uma belíssima oportunidade por um momento. Não é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Hoje eu fiz uma meditação a respeito de Gálatas, de Deus não se zomba, certamente aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E muitas das vezes nós queremos ser respeitados, mas nós não respeitamos. Muitas vezes nós queremos ser bem tratados, mas nós não tratamos bem outras pessoas.
Muitas das vezes nós queremos ser recebidos com educação, mas às vezes nós somos mal educados. Muitas das vezes nós queremos ser bem atendidos, mas nós atendemos mal. Muitas das vezes nós queremos ser compreendidos, mas nós não compreendemos. E aí nós somos mestres em atirar pedras, nós somos peritos em acusar. E aí, se eu fizesse uma pergunta aqui nessa noite, quantas pessoas já te decepcionaram? Muitas. E se eu perguntasse assim e desafiasse alguém a vir aqui à frente contar um testemunho de quantas pessoas você decepcionou, eu teria alguma mãozinha levantada? Alguém? Que bênção. Quer compartilhar aqui? Desafiador, hein? Eu decepcionei, porque às vezes nós ficamos assim, ai, tadinho de mim, porque eu fui tão decepcionado, fulano me decepcionou, ai, aquilo me ofendeu tanto, eu acho que eu não merecia ouvir aquilo. Ai, porque fiquei tão triste. Nós somos uma geração assim meio dodóizinha, né? Meio melancólica, não pode falar nada porque já arrepia. E será quantas vezes você falou as coisas que ofendeu outra pessoa? Quantas vezes você fez comentário que machucou outra pessoa? Quantas vezes você teve um comportamento que entristeceu o coração de alguma pessoa? Então, assim, eu acho que nós temos que fazer uma análise de via de mão dupla. Não somente o eu, eu senti mal, eu fiquei triste, eu quero tudo para mim. E às vezes nós não pensamos assim, o que eu tenho a oferecer ou o que eu estou oferecendo para o próximo? Será que eu tenho estendido a minha mão para ajudar o meu irmão? Ou será que eu tenho passado ao largo, tipo, cara, eu não quero nem entrar nessa parada? Esses dias atrás estávamos em casa essa semana e aí perguntou, poxa, aponta 5 ou 7, não me recordo, 7 qualidades. Legal, irmão, sou muito dinâmico, sou muito eloquente. 7 defeitos. Fica assim, nossa, será que eu tenho defeito? Afinal de contas eu sou tão bacana. E sabe um dos defeitos que me vem assim muito forte falando do Juliano? Às vezes eu sou procrastinador. Eu não gosto de conflitos. Eu não gosto de confrontos. Então a Bíblia fala que quem se cala é mais sábio do que o sábio. E aí eu utilizo muito esse texto. Fico calado. Mas isso não quer dizer que é uma qualidade 100%. Porque se nós não expusermos as nossas ideias, como que as pessoas vão saber o que nós pensamos? Lá em casa nós temos utilizado uma frase de que pessoas não são descartáveis. Às vezes assim, a pessoa te magoou, a pessoa te ofendeu. Qual é o primeiro ímpeto que nós temos? É nos aproximar ou nos afastar dessa pessoa? Cara, eu não quero nem trocar ideia, porque se eu ver ele eu vou matar. Dá na cara. Nó! E a Bíblia fala assim, Jesus falando para os seus discípulos, poxa, é muito fácil você amar aquele que é muito agradável. É muito fácil você amar a quem é amável. Mas a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Temos que orar por eles. E o nosso inimigo não é o próximo, lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os espíritos malignos. E às vezes nós queremos degladiar com as pessoas que pisam na bola, e muitas das vezes nós queremos misericórdia absoluta quando nós pisamos na bola.
penso eu que nós precisamos fazer algumas reflexões. Penso eu que nós temos que aprendermos, se queremos ser discípulos de Jesus, penso eu que nós temos que nos espelhar nele. Se eu fosse dar um título para a mensagem, ou para o nosso bate-papo agora, e é baseado em um texto bíblico que nós vamos ler, é assim, Jesus, ele é a cópia de Deus. Jesus e Deus são um. Aí vem a pergunta do próximo título. E eu? Estou sendo um com quem? Quem tem sido o meu referencial? Quem tem sido a minha fonte? Quem tem sido a minha inspiração? E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Hoje o Michel perguntou assim, pastor Eltim mandou os slides. E você? Eu falei assim, eu vou na moda antiga, escrito a manuscrito. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de João, no capítulo 10. O pessoal do louvor ainda está ali dentro? Tá. Abriram aí, pessoal? João 10, versículo 14. Bom, antes de nós começarmos a compartilhar o texto, tem alguém corajoso para contar um testemunho aqui para nós? Se for muito bacana, 1 minuto. Muito bom, cheio de testemunhos nós estamos, aleluia, glória a Deus, né, Murilo? Muito bom. Então vamos lá para o texto, né? João 10, versículo 14, vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nos próximos textos nós vamos ler um pouquinho Jesus falando o seguinte: olha, eu aprendi com o Pai, e as coisas que eu faço, eu aprendi com o Pai. Eu e o Pai somos um. E é isso que eu queria falar. Se nós encerrássemos aqui agora, eu estaria extremamente satisfeito. Que Jesus e Deus são um. E aí a pergunta que eu quero que vocês meditem é o seguinte: eu estou sendo um com Jesus? Esse é o ponto. Jesus é o centro. Eu estou sendo um com Jesus? Porque Jesus fala o seguinte: olha, as minhas ovelhas me conhecem, Deus me conhece, o Pai me conhece, e eu conheço as minhas ovelhas. E parece uma questão muito óbvia, mas eu achei isso fantástico, Jesus dizendo: eu conheço o Pai. E na sequência, vocês vão ver lá no livro de João, que ele vai dizer o seguinte: olha, as obras que eu pratico, eu aprendi com o Pai, e assim como eu sou um com o Pai, eu quero que vocês sejam um conosco, falando para os discípulos. E depois Jesus vai estender a sua oração para aqueles que ainda haveriam de vir a conhecer a mensagem da cruz. Então, o que eu queria que nós trocássemos uma palavra nesta noite é de que eu estou sendo um com quem?
As obras que eu estou praticando, e aí eu poderia mudar a frase, o meu testemunho está testificando de quem? O que o meu testemunho está falando que eu sou? Sou um rebelde? Sou um desobediente? Sou um trapaceiro? Sou um desonesto? Sou um mentiroso? Sou aquele que tenta tirar vantagem de todas as coisas? Sou um aproveitador? O que as minhas obras estão testificando? Eu estou testificando de quem? Porque Jesus fala o seguinte: aquilo que eu faço eu vi do Pai, logo eu testifico aquilo que eu vi o Pai fazer. E aí tem um momento que perguntam para Jesus: Mestre, nos mostra o Pai. E Jesus vai falar assim: poxa, eu estou há tanto tempo com vocês, se vocês não me conhecem, como que vocês vão conhecer o Pai? Ou seja, se eu e o Pai somos um, por que vocês me pedem para mostrar o Pai? É a mesma coisa assim, vou trazer agora para a nossa linguagem. Linguagem Juliano, revista e atualizada. Tipo assim, cara, você está me falando de Jesus, mas se for para servir Jesus igual você está fazendo, eu estou fora. Que tipo de Jesus que é esse? Você é mó tranqueira, você briga com todo mundo, você não leva desaforo para casa, afinal de contas, nós não podemos ser tão mansos assim, tem que ser sangue nos olhos. Você tem que brigar com todo mundo, você tem que fazer valer a sua opinião. E se não gostar de você, bom, beijinho no ombro, come menos. Achou ruim, come menos. Isso é o que o mundo prega. E aí eu fico pensando, o que eu e você temos testificado? As pessoas olham para minha vida e para a sua vida, o que elas estão vendo? Qual é a mensagem que você tem apresentado para as pessoas? Eu perguntei se o pessoal do louvor estava aqui, pessoal, porque na semana passada, vou abrir um parênteses, eu mandei uma mensagem para o pessoal no grupo, parabenizando. Tem sido momentos fantásticos de adoração. E hoje, também um momento sublime. Tenho viajado no ministério de louvor, é isso que eu queria dizer. Amém? Fechou o parênteses então. Voltemos às nossas indagações e às nossas reflexões. Eu tenho meditado, não vou dizer muito, mas eu tenho meditado e eu tenho me preocupado a respeito dessa questão de posicionamento, da questão de nós transmitirmos a verdade das Escrituras. Assim como Tiago já registrou, que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que nós sejamos aqueles que praticam a palavra. Dizer que conhece Jesus, mas não vive Jesus, me parece, me perdoem, que é um discurso que não convence. Porque dizer que eu amo Jesus, e aí tem uma canção que eu gosto muito, que é do Eli e o Mauro canta, que é Aonde Está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo viver o Evangelho na forma que ele está registrado, eu penso que nós precisamos fazer uma reflexão a respeito daquilo que nós temos aprendido. Porque senão nós estaremos fazendo de conta que participamos de um culto, que nós participamos de um momento de aprendizado da palavra do Senhor, mas esse momento
é como a onda na areia. Ela vai e volta. Você escreve, a onda vem e apaga aquilo que você escreveu. Eu tenho insistido com os meus filhos muito a respeito de posicionamento. Por exemplo, essa semana rolou o interclasse. E a Laura, minha filha, ela não é competitiva. Esses dias atrás eu fui jogar um vôlei e falaram assim, nossa, você é competitivo? Eu falei assim, acho que não. Acho que eu só gosto de brincar, né? Então, tipo assim, e eu falando para ela, olha, perder, machucar, faz parte. Agora, você ofender a pessoa do outro time, aí é um problema. Aí já começa a criar um problema. O Felipe hoje foi jogar um futebol lá em Uberlândia, e aí teve uma confusão lá com a garotada do Sub-17, e eu fico olhando aquilo tudo e falo assim, poxa, esses garotos estão aqui para jogar bola, não estão aqui para degladiar um com o outro. Mas existe uma torcida, sabe aquela torcida do dá no olho, voadora, voadora. Então, existe uma torcida que gosta de ver o circo pegar fogo. E aí eu fico pensando, será o que Jesus faria? O que Jesus faria? Quando você se depara com uma situação muito crítica, e você pergunta assim, Jesus, o que o Senhor faria nesse momento? Me ensina. E aí, pessoal, eu só queria fazer uma separação. Tipo assim, nós temos sentimentos. E eu não estou dizendo que nós temos que anular os nossos sentimentos. E isso eu falo para os meus meninos. Se você está com raiva, beleza. Raiva é um sentimento. O que você vai fazer com a raiva, aí já é uma questão que nós temos que conversar. Porque chegar, bater porta para quem é pai. Sabe quando você está griladinho, os adolescentes, bate porta? Tá! Aquilo é uma afronta. Quem já bateu porta aí, gente? Ninguém. Ninguém já bateu porta. E o pezinho? Batendo o pezinho? Fulano, faz isso. E a bufadinha, o tanto que é boa. Então, tipo assim, ter o sentimento faz parte. O que eu faço com o sentimento, aí é uma outra conversa. Então, quando eu leio as Escrituras, que eu me deparo com as atitudes de Jesus, eu fico e volto novamente à pergunta: o que eu tenho transmitido com as minhas obras, ou com as minhas atitudes, ou com o meu testemunho? No versículo 25 do mesmo capítulo 10, vai dizer o seguinte: respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Cara, isso é muito profundo. Jesus falando o seguinte: o que eu faço no nome do meu Pai testifica quem eu sou. Eu já falei isso aqui, às vezes é um pouco repetitivo, mas são coisas que me inspiram, são coisas que eu gosto e que me motivam. Eu gosto de ver alguns atletas que romperam os limites, alguns atletas que eles deram o melhor de si. Na semana passada o Dudu ministrou alguma coisa a respeito do que eu posso fazer melhor, sim ou não? Lembram?
eu posso fazer mais um pouquinho, eu posso fazer melhor. E aí eu gosto, isso me inspira, porque a vontade, ela ultrapassa fronteiras. E por que isso me inspira? Porque isso me mostra que vocês, jovens, se vocês decidirem, como Daniel decidiu, firmemente, no teu coração, não se contaminar com as iguarias do rei, eu creio que o Senhor vai honrar a sua atitude, quando você decidir fielmente não se contaminar com as coisas do mundo. Eu creio que Deus vai trazer para a sua vida as ferramentas para que você não perca o melhor que Ele tem para você. Então, as obras de Jesus testificavam dele. E aí, novamente, pergunto a vocês: o que as suas obras, ou o que as suas atitudes, ou o que o seu testemunho tem testificado? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando você chega no ambiente, qual é a reação das pessoas? Ixi, já chegou encrenqueiro. Misericórdia, agora vai dar confusão, vai dar ruim. Cara, é zica. Ixi, chegou o cara que acha que tem o rei na barriga. Velho, só os treinadeiros que é bom, só ele que faz melhor do que todo mundo, só ele que ganha, só ele que sabe. Cara, é chato, absurdo. Ih, chegou o ranzinza, tudo tá ruim, nada tá bom. Nossa, tudo que faz não presta, não dá certo. Parece que o cara põe a mão, só dá zica, só dá errado. Como que as pessoas têm testificado? Nossa, chegou, que bom que você chegou, cara. Tá precisando de uma ajuda aqui. Você pode me ajudar? Claro, posso te ajudar. Ou é aqueles, nossa, você me ajuda? Eu não, já fiz o meu, agora se vira com o seu. Afinal de contas, o mundo é dos espertos. Como tem sido? Como você tem se comportado? No versículo 30, desse mesmo capítulo 10 de João, eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai é um. Eu estou sendo um com quem? Em João capítulo 5, versículo 19, fala assim: então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Nós carregamos uma mensagem. Pessoas olham para nós. É claro que muitas vão criticar, às vezes até injustamente. Jesus foi criticado, e nem por isso ele deixou de fazer aquilo que era a missão dele. As críticas não podem nos impedir de sermos a imagem e a semelhança dele. Esses dias atrás eu estava em casa, e eu gosto de assistir alguns podcasts, e assisti um que era do Brunet e do Augusto Cury, e eles estavam falando alguma coisa sobre o eu, sobre a psicologia de Jesus, e aí eu fiquei imaginando que existe
existe um caminho que eu e você podemos construir diante de Deus. Existe um altar de adoração, aonde é um caminho aberto, um caminho sem interferência, aonde as vozes externas não vão me menosprezar e nem vão me inferiorizar. Eu não vou me sentir menosprezado, eu não vou me sentir excluído, porque existe uma fonte que me traz alegria, independente da circunstância que eu estou vivendo, porque a Bíblia vai falar assim para mim e para você: a alegria do Senhor é a minha força. Existe um lugar aonde eu posso me relacionar com Deus, aonde eu posso ser quem eu de fato sou, sem performance, sem aplausos, sem holofotes, aonde Deus me conhece e eu começo a me relacionar com Deus. Foi algo que o Kevinho ministrou aqui, que é conhecer Jesus e prosseguir em conhecer a Jesus. E aí, para nós finalizarmos, João 17, versículo 20, vou ler com vocês aqui no reto projetor, João 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, o próximo, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na unidade, é na unidade. Esses dias atrás, eu estava ouvindo o Juliano Som, e ele estava dizendo a respeito do ministério, do pastoreamento, e como na igreja, como no meio dos irmãos, nós somos aperfeiçoados. Porque no meio dos irmãos, eu consigo experimentar as qualidades, mas também os defeitos. E com isso, a unidade vai trazendo o aperfeiçoamento, porque eu começo a identificar aquilo que eu tenho para melhorar e começo a melhorar a qualidade que Deus tem colocado na minha vida. Mas para que isso tudo aconteça, é necessário que nós estejamos em Deus e em Jesus. Existe um lugar secreto aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos mostrar de fato que é possível vivermos em unidade, que é possível, ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Eu queria te incentivar a não desistir daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu queria te incentivar a não desanimar quando as coisas começarem a não dar muito certo. Eu queria te incentivar a não menosprezar e a não jogar fora pessoas que às vezes pisaram no seu calo. Que você busque em Deus essa maturidade de poder amar com os olhos de amor
que Jesus nos ensinou. Porque na nossa carne, na nossa vontade, é claro que ela vai gritar muito alto a nossa vontade, mas com os olhos do Pai, sendo um em Deus, sendo um em Jesus, sendo uns com os outros, nós vamos conseguir olhar para as pessoas e dizer que a mesma graça que me alcançou, alcança um drogado, alcança um assassino, alcança um adúltero, alcança qualquer pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Se não fosse a graça do Senhor, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas da mesma forma que a graça nos alcançou, que nós sejamos facilitadores da graça de Deus, para que a mesma graça que nos tocou também possam tocar outras pessoas. Por isso, eu insisto, o que as suas atitudes têm transmitido? Qual a mensagem que você tem relatado para as pessoas? Feche seus olhos. Deixa o amor te encher nessa noite. Deixa os braços do Pai te confortar. Você e Deus começa a fluir no Espírito Santo. Se sinta seguro nos braços do Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Deixa Deus te levar. Se eu passar pelo vale, Aonde você vai achar? acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descansa nos braços do Pai. Teus braços é o meu descanso. Olhos de amor, Senhor, olhos de amor. Teus braços é o meu descanso. Inunde o nosso coração essa noite com compaixão. Teus braços é o meu descanso. Olhos de amor e não de acusação. Seguro estou nos braços Oh, daquele que nunca me deixou. Xerelabara, Suriala, canta lá. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, aonde eu acho?
conforto. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu Recai em tua graça, Vem, vem, vem. caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em suas mãos. Caio em tua graça. Deixa Ele te levar Caio de novo em tuas mãos. pro lugar mais seguro. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pai, essa noite nós nos achegamos diante da Tua presença, clamamos por essa graça, clamamos pelo Teu amor. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes temos negligenciado, tantas vezes, ó Pai, temos desonrado o Teu nome. Nos perdoa porque tantas vezes as nossas atitudes têm demonstrado um caráter que precisa ser transformado. Nos perdoe, Deus, porque tantas vezes as nossas palavras, elas ofendem outras pessoas. Nos perdoe porque tantas vezes nós temos tido atitudes que envergonham o Teu santo nome. Nós te agradecemos porque essa noite o Senhor nos dá a oportunidade de podermos nos achegar diante da Tua presença e abrir o nosso coração e clamar pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que o Teu amor inunde as nossas vidas ao ponto tal que isso transborde para outras pessoas. Que o Senhor retire de nós, ó Deus, toda raiva que às vezes nos faz ter atitudes ofensivas contra o próximo. Retire de nós os julgamentos, porque a Tua palavra vai dizer que um cego não pode conduzir outro cego. E às vezes nós estamos com a nossa visão tão ofuscada
tão distorcida daquilo que é a verdade do Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa. Tende misericórdia de nós, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Ajuda, Deus, a termos não só conhecimento, mas entendimento. Vem, Espírito Santo, vem com uma unção de quebrantamento nessa noite. Pai, nos constrange diante desse teu amor tão grande, diante desse amor, ó Pai, que rompe barreiras. Nos leva, Deus, nos leva, nos leva. Nos leva a viver esse amor, que sejamos facilitadores e não pedra de tropeço, Deus. Ei! Amarala, Soriela, canta lá. Ei, Santo é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite. Que o Senhor nos conduza em paz, em segurança. Possamos meditar naquilo que nós conversamos aqui nessa noite. Que possamos, ó Pai, de fato, fazer reflexões a respeito daquilo que tem sido transmitido através da nossa vida, através do nosso comportamento, através do nosso testemunho, através das nossas obras. Que o Senhor nos conceda uma ótima noite, nos dê um ótimo domingo. Esperamos vocês amanhã em nome de Jesus, amém? Fala um tchau aí pro seu irmão, abençoa a vida dele.